Música clássica ressoava na penthouse do Cristal, enquanto Santander Mendoza contemplava a cidade do México do 42º andar de sua torre corporativa. Suas mãos, acostumadas a controlar impérios de milhões de dólares, tremiam imperceptivelmente enquanto segurava uma fotografia. Nela, uma mulher de olhos verdes e um sorriso desafiador olhava para ele com a mesma intensidade que havia mudado para sempre seu mundo de conquistas vazias e corações partidos. Gabriela. Ele sussurrou seu nome como uma oração perdida. Porque o homem que nunca havia perdido uma batalha de negócios acabara de descobrir que existe algo mais poderoso que o dinheiro. O amor de uma mulher que ousa ver além das máscaras. O elevador privado deslizou silenciosamente até o 35º andar da Torre Mendoza, o arranha-céu que dominava Polanco como um monumento ao poder. Gabriela Morales ajustou seu blazer preto e respirou fundo, inalando o aroma de couro italiano que permeava o luxuoso elevador. Seus dedos seguravam firmemente a pasta que continha meses de pesquisa e estratégias que mudariam a Corporação Mendoza para sempre. Aos 27 anos, Gabi havia conquistado todos os desafios profissionais que se propôs. Sua maestria no ITAM e sua experiência transformando empresas a tornaram uma das consultoras mais cobiçadas do México. No entanto, este contrato era diferente. Tratava-se de provar que uma mulher de Coyoacán, filha de uma costureira e de um mecânico, poderia enfrentar o magnata mais temido da América Latina. As portas se abriram, revelando um vestíbulo digno de uma revista de arquitetura. O mármore de Carrara se estendia sob seus pés, enquanto as janelas ofereciam vistas panorâmicas do Zócalo até as montanhas. Obras de Gabriel Orozco adornavam as paredes, criando um diálogo entre tradição e vanguarda que definia o império de Santander Mendoza. Senhora Morales, a recepcionista, interrompeu seus pensamentos. O senhor Mendoza está esperando por ela. Elas caminharam por corredores acarpetados, onde executivos se moviam com a precisão de um balé corporativo. Ternos feitos sob medida. Relógios suíços. A confiança de fazer parte de uma máquina que gera milhões diariamente. As portas duplas de mogno brasileiro se abriram como catedrais. Deixe-a entrar. A voz profunda respondeu de dentro, com a autoridade natural daqueles que estão acostumados a ser obedecidos. Gabi cruzou o limiar para o santuário do poder masculino moderno. O escritório ocupava um canto inteiro, com janelas do chão ao teto de 4 metros. Móveis italianos contemporâneos combinavam com arte pré-hispânica. Mesa de nogueira americana, poltronas de couro conhaque, máscaras astecas em vitrines iluminadas, como guardiãs de segredos milenares. Santander estava junto às janelas, contemplando a cidade como um reino pessoal. Sua silhueta se recortava contra a luz dourada. Ombros largos em um terno de Savile Row, cabelos pretos perfeitamente penteados, postura que irradiava controle absoluto. Quando ele se virou, Gabi sentiu como se o ar mudasse de densidade. Santander Mendoza era devastadoramente atraente, de uma forma que transcendia a beleza física. Traços que combinavam herança espanhola com características indígenas, olhos cor-de-mel que pareciam ler pensamentos, mandíbula forte que sugeria determinação, um meio sorriso que havia conquistado capas de revistas e corações. Aos 38 anos, ele havia construído um império que ia do desenvolvimento imobiliário à tecnologia. Sua fortuna era estimada em cifras que apenas banqueiros suíços manejavam com naturalidade. Dizia-se que nenhuma mulher havia mantido seu interesse por mais de 3 meses. Gabriela Morales pronunciou seu nome, saboreando cada sílaba. Eu li sua proposta. Impressionante. Ele se aproximou com passos medidos. Gabi percebeu seu perfume. Bergamota, cedro,
e algo indefinidamente masculino que acelerou seu pulso involuntariamente. Quando ele estendeu a mão, a conexão foi elétrica. "Senhor Mendoza", ela respondeu, mantendo o contato visual. "Agradeço a oportunidade de apresentar minha visão para revolucionar sua estratégia de marketing." Algo mudou na expressão de Santander. Surpresa, talvez respeito, brilhou em seus olhos dourados. Ele estava acostumado a mulheres que se sentiam intimidadas, desconcertadas quando ele as olhava diretamente. Mas Gabriela sustentou seu olhar com uma confiança desconhecida. "Por favor, sente-se." Ele apontou para as poltronas que formavam uma área de conversação, ao lado de uma mesa com um uísque escocês de 30 anos. "Gostaria de algo para beber?" "Um café seria perfeito", Gabi respondeu, acomodando-se elegantemente. "Prefiro manter minha mente completamente clara." Santander arqueou uma sobrancelha divertida, pressionou um botão, murmurou instruções inaudíveis, serviu-se de uísque e ficou de pé diante dela, estudando-a como um predador avalia sua presa. "Fale-me sobre você, Gabriela", ele disse, reclinando-se. "Suas credenciais são impecáveis, mas estou interessado em conhecer a mulher por trás do currículo." Era uma pergunta formulada 1000 vezes, parte de um ritual de sedução que resultava em conquistas pessoais. Mas ao ver Gabriela se preparar para responder, algo dentro dele sussurrou que desta vez seria diferente. "Eu cresci em Coyoacán", ela começou sem desculpas. "Minha mãe costurava vestidos para senhoras ricas. Meu pai consertava carros em uma oficina que cheirava a óleo e sonhos diferentes. Desde os 12 anos, eu sabia que queria algo mais do que me resignar às limitações que outros haviam aceitado como inevitáveis." Suas palavras fluíam com uma cadência musical que hipnotizava Santander. Não havia vitimização, nem arrogância. Simplesmente a narrativa honesta de quem forjou seu destino com determinação inabalável. Uma assistente entrou com uma bandeja de prata contendo porcelana chinesa e uma cafeteira fumegante. Santander observou como Gabriela adicionava açúcar mascavo, mexendo com movimentos precisos, revelando uma personalidade meticulosa. "Filosofia interessante", ele murmurou, bebendo o uísque que não acalmou o calor inexplicável em seu peito. "Como você planeja aplicá-la a uma empresa como a minha?" Gabi sorriu como o sol após uma tempestade de inverno. Não era um sorriso paquerador ou calculado, mas a expressão genuína de quem acabara de ouvir exatamente a pergunta esperada. "Porque você construiu um império baseado em oferecer mais do que produtos. Você vende aspirações, sonhos, uma promessa de vida melhor. Mas seu marketing atual foca em características técnicas, ignorando o componente emocional que impulsiona as decisões de compra." Ela se inclinou para a frente. Santander notou sardas douradas salpicando a ponte de seu nariz. Um detalhe íntimo que contrastava com seu profissionalismo impecável. "Seus empreendimentos não vendem apartamentos." Ela continuou com paixão crescente. "Eles vendem a fantasia de pertencer a uma elite sofisticada. Sua divisão de tecnologia não comercializa software. Oferece a ilusão de controle que todos nós desejamos em um mundo caótico. Sua rede de hotéis não aluga quartos. Cria experiências que as pessoas guardarão como memórias definitivas." Santander havia ouvido milhares de apresentações, mas nunca essa sensação de ser compreendido em níveis que ele mesmo não havia articulado conscientemente. Gabriela havia desvendado a essência emocional do que ele havia construído por 2 décadas. "Continue", ele pediu, com a voz genuinamente interessada pela primeira vez em anos. Por 45 minutos, Gabriela desdobrou uma apresentação que era simultaneamente uma análise de mercado rigorosa e uma revelação psicológica sobre a natureza humana. Seus gráficos não mostravam apenas tendências, eles narravam histórias sobre desejos reprimidos, medos coletivos, a busca universal por significado.
Santander estava completamente absorvido, não apenas pelo brilhantismo intelectual, mas pela maneira como os olhos verdes de Gabriela se iluminavam ao falar de conceitos que a fascinavam. Havia algo magnético em seu entusiasmo genuíno, uma autenticidade que contrastava com um mundo de transações calculadas. Quando ela terminou, o silêncio era tão denso que se podia ouvir as batidas aceleradas de ambos os corações. O sol havia se posto. As luzes da cidade criavam uma tapeçaria luminosa até o horizonte. Extraordinário, ele finalmente murmurou, deixando o copo vazio. Absolutamente extraordinário. Ele caminhou em direção às janelas, um movimento mais inquieto do que contemplativo. Quando ele se virou, algo havia mudado em sua expressão. A máscara de executivo implacável havia dado lugar a algo mais vulnerável. Gabriela, ele pronunciou pela primeira vez. Quero lhe oferecer algo mais do que um cargo de diretora de marketing. Ela o observou cautelosamente, um instinto profissional ativado pela sutil mudança de tom. Quero que você seja minha parceira estratégica, ele continuou, trabalhando diretamente comigo, viagens internacionais constantes, acesso total a informações confidenciais, uma compensação que provavelmente triplicará qualquer oferta que você já recebeu. Gabi sentiu o pulso acelerar, não pela oferta econômica, mas pela maneira como Santander a olhava, como um enigma fascinante que precisava ser decifrado. É uma proposta generosa, ela respondeu cuidadosamente, mas preciso entender exatamente o que essa parceria estratégica implicaria. Santander sorriu, pela primeira vez, sem a cortesia profissional. Foi o sorriso de um homem que acabara de encontrar algo que não sabia que estava procurando. Significa, ele disse, parando a 1 metro de distância, que você e eu vamos passar muito tempo juntos. Muito tempo. Muito pessoal. A palavra pessoal ficou suspensa no ar como uma promessa e um aviso simultaneamente. Gabi se levantou, mantendo a postura apesar de sentir o calor que irradiava do corpo de Santander. Senhor Mendoza, ela disse com um sorriso de cortesia profissional tingido de aço, acho importante estabelecermos desde o início que minhas relações de trabalho são estritamente profissionais. Se isso representa um problema para a sua oferta, talvez devêssemos reconsiderar se sou a pessoa certa. O silêncio que se seguiu foi elétrico. Santander a estudou intensamente, o que teria feito a maioria recuar. Mas Gabriela sustentou seu olhar sem piscar, deixando claro que não se sentia intimidada. Finalmente, ele jogou a cabeça para trás e soltou uma risada genuína, rica e musical, que transformou completamente seu rosto. Gabriela Morales, ele disse, estendendo a mão para apertar a dela novamente. Acho que esta será a colaboração mais interessante da minha carreira. Quando suas mãos se encontraram, ambos sentiram a corrente elétrica, mas nenhum deles se afastou. Era o começo de um jogo perigoso, onde as regras ainda estavam para ser escritas, onde ambos suspeitavam que as apostas seriam muito mais altas do que qualquer contrato de negócios. A primeira jogada havia sido feita. O tabuleiro estava pronto para um jogo que mudaria para sempre a vida de 2 pessoas que acreditavam ter tudo sob controle. Enquanto Gabi deixava a Torre Mendoza naquela noite, levando um contrato que a tornaria uma das executivas mais poderosas do país, ninguém imaginava que eles haviam acabado de iniciar uma transformação que transcenderia o mundo corporativo para entrar nos territórios do coração que nem dinheiro nem poder poderiam conquistar. A guerra havia começado, embora ninguém soubesse ainda se estavam lutando um contra o outro ou defendendo seus próprios corações. 3 semanas haviam se passado desde que Gabriela Morales assinou o contrato mais lucrativo de sua carreira, e cada dia no corporativo Mendoza havia sido uma dança sutil de poder, tensão e uma química inegável. Santander havia mantido uma distância profissional impecável durante as reuniões de estratégia,
mas Gabi sentia seus olhos seguindo cada movimento dela, quando ele pensava que ela não percebia. Na tarde de sexta-feira, enquanto revisava os números de engajamento da campanha digital lançada para a divisão imobiliária, sua assistente bateu suavemente na porta de vidro de seu novo escritório no 34º andar. Senhora Morales, o Sr. Mendoza solicita vê-la em seu escritório. Ele diz que é urgente. Gabi guardou os documentos em uma pasta de couro italiano, um presente de boas-vindas que apareceu no primeiro dia sem uma nota explicativa, e foi para o elevador privado. Ela o encontrou falando ao telefone em inglês fluente, negociando uma aquisição multimilionária com investidores europeus. Sua voz era firme, autoritária, sem concessões. Quando ele a viu entrar, levantou um dedo indicando para ela esperar enquanto fechava um acordo que geraria empregos para 500 famílias mexicanas. Perfeito, senhores. Os documentos serão assinados na segunda-feira. Ele concluiu antes de desligar a comunicação. Ele se virou para ela com um sorriso que continha segredos perigosos. Gabriela, espero que você não tenha planos para este fim de semana. Ela arqueou as sobrancelhas, mantendo uma expressão profissional, embora algo no tom de Santander tenha acelerado seu pulso ligeiramente. Isso depende do que você está prestes a me propor, Sr. Mendoza. Acabamos de fechar a aquisição de uma cadeia de hotéis boutique na Riviera Maya. Preciso que você venha comigo para Los Cabos amanhã para apresentar uma nova estratégia de marketing integrada aos principais investidores. É uma reunião crucial. Sua visão será decisiva para garantir financiamento adicional. Gabi processou a informação rapidamente. Era uma oportunidade profissional extraordinária, mas ela também reconhecia as implicações de passar o fim de semana trabalhando em um dos destinos mais românticos do México, com o homem que vinha ocupando seus pensamentos mais do que ela admitia. Quando partiríamos? Ela perguntou, mantendo-se em território profissional seguro. Meu jato particular decola amanhã às 8 da manhã de Santa Lúcia. Chegaremos a Cabo San Lucas antes do meio-dia. Teremos a tarde para revisar a apresentação, e o jantar com os investidores será amanhã à noite no Las Ventanas ao Paraíso. Santander pegou uma pasta de couro preta que ele estendeu. Aqui estão todos os detalhes do projeto. Reservei uma suíte para você no resort. Naturalmente, em uma ala completamente separada da minha, ele acrescentou com um sorriso que sugeria que essa separação havia sido uma consideração deliberada. Gabi aceitou a pasta, seus dedos tocando brevemente os dele durante a troca. A eletricidade familiar se acendeu entre eles, mas desta vez nenhum deles soltou a mão imediatamente. Sr. Mendoza, ela finalmente disse, aceito acompanhá-lo por razões estritamente profissionais, mas acho importante que ambos entendamos que esta viagem é apenas sobre negócios. Os olhos cor-de-mel de Santander brilharam com algo que poderia ter sido diversão ou um desafio. Claro, Gabriela, apenas negócios. Mas a maneira como ele pronunciou o nome dela a fez suspeitar que ele tinha uma definição muito diferente do que apenas negócios significava. O Gulfstream G650 de Santander era uma obra-prima de luxo e tecnologia que redefinia completamente o conceito de viagens de negócios. Enquanto afivelava o cinto em uma poltrona de couro bege que reclinava até se tornar uma cama individual, Gabi observava discretamente o interior do avião. Madeira de cerejeira polida para brilhar como espelhos, uma sala de conferências equipada com telas de última geração e uma suíte privativa nos fundos, que ela preferiu não examinar de perto. Santander havia se acomodado na poltrona em frente a ela, trocando seu terno corporativo habitual por calças de linho cor de areia e uma camisa branca de algodão egípcio, com os 2 primeiros botões desabotoados, revelando uma porção de pele bronzeada que sugeria que ele passava mais tempo sob o sol do que sua imagem de executivo implacável poderia indicar.
É a primeira vez que você voa em um jato particular? Ele perguntou, enquanto o avião começava a subir sobre as montanhas que cercam a cidade do México. Sim, Gabi admitiu, olhando pela janela enquanto as nuvens se tornavam um mar branco infinito. É definitivamente uma experiência diferente. Você se acostuma rapidamente? Ele respondeu. Mas havia algo em seu tom que sugeria que ele não considerava o luxo como algo garantido. Quando eu era criança, meu avô me levava para pescar em um barco em Acapulco. Ele me dizia que o verdadeiro luxo não era ter coisas caras, mas a liberdade de escolher como gastar seu tempo. Foi a primeira informação pessoal que Santander compartilhou, e Gabi ficou genuinamente intrigada com essa janela inesperada para seu passado. Seu avô também era um empresário? Ele era um pescador. Ele respondeu com um sorriso nostálgico. Ele tinha 3 barcos e empregava metade das pessoas. Ele morreu quando eu tinha 14 anos, mas me ensinou que negócios de sucesso são construídos sobre relações humanas genuínas, não apenas números em uma planilha. Gabi estudou seu rosto enquanto ele falava, notando como seus traços se suavizaram ao lembrar de seu avô. Por um momento, o magnata implacável desapareceu, substituído por um homem que claramente amava alguém que lhe ensinou valores que transcendiam o sucesso material. É uma bela filosofia, ela comentou sinceramente. É essa a base de como ele construiu o Corporativo Mendoza? Algo mudou na expressão de Santander, como se a porta entre o aberto e o fechado estivesse se fechando suavemente. Parcialmente, ele respondeu, e Gabi sentiu que havia tocado em um território emocional que ele não estava pronto para explorar. O resto do voo transcorreu em uma conversa mais segura sobre estratégias de mercado e análise da concorrência, mas Gabi não pôde deixar de notar os momentos em que Santander a observava quando ele pensava que ela estava focada nos documentos. Havia uma intensidade em seu olhar que ia além do interesse profissional, uma curiosidade que avaliava camadas de personalidade que ela ainda não havia revelado. O Las Ventanas ao Paraíso era exatamente o que seu nome prometia, uma coleção de suítes e vilas privadas, erguendo-se sobre penhascos rochosos, oferecendo vistas panorâmicas do Mar de Cortés, que se estendia ao infinito em tons de turquesa e azul cobalto. O resort havia sido projetado como um oásis de luxo discreto, onde presidentes, estrelas de Hollywood e magnatas internacionais podiam relaxar longe dos paparazzi e das pressões do mundo exterior. Gabi foi acompanhada até sua suíte por um mordomo silencioso que explicou cada comodidade com uma reverência quase religiosa. Terraço privado com jacuzzi, oferecendo vistas do pôr do sol. Serviço de mordomo disponível 24 horas, uma adega personalizada e um telescópio profissional instalado para a observação das estrelas noturnas. Quando finalmente ficou sozinha, ela se permitiu um momento para processar a realidade de sua situação. 6 meses atrás, seu maior luxo era jantar em restaurantes na Zona Rosa. Agora, ela estava em uma suíte que custava mais por noite do que seu salário mensal anterior, como convidada de um homem que poderia comprar cidades inteiras se quisesse. Ela trocou para um vestido de linho branco comprado especificamente para esta ocasião. Simples, mas elegante, profissional, mas favorável. E foi para a área de negócios do resort, onde havia combinado de encontrar Santander para revisar a apresentação final. Ela o encontrou em um terraço privado, dominando a marina, onde iates, no valor de milhões de dólares, balançavam suavemente contra píeres de madeira tropical. Ele havia trocado sua camisa branca por uma azul marinho, que intensificava o dourado de seus olhos, e havia abandonado completamente a gravata, criando uma imagem de masculinidade relaxada, mas poderosa, que fez Gabi ter que se concentrar deliberadamente para manter a postura profissional. Gabriela, ele se levantou quando a viu se aproximar.
Você está radiante. O ar do mar lhe faz bem. Era um elogio pessoalmente enquadrado, mas dito de forma tão natural que ela decidiu aceitá-lo graciosamente em vez de construir muros defensivos. Obrigada. Este lugar é absolutamente espetacular. Espere para ver o pôr do sol daqui, Santander respondeu, puxando a cadeira para ela se sentar. É um dos espetáculos naturais mais bonitos do mundo. As 2 horas seguintes passaram imersas em documentos, gráficos e projeções financeiras. Mas Gabi estava muito ciente da maneira como a proximidade física alterava a dinâmica entre eles. Quando Santander se inclinava para apontar algo no laptop, ela podia perceber o aroma de sua pele, misturado com uma colônia que cheirava a madeiras oceânicas e especiarias exóticas. Quando suas mãos se tocavam acidentalmente ao passar documentos, a corrente elétrica familiar era ativada com intensidade, fazendo-a se perguntar se ele também sentia. Perfeito. Santander finalmente murmurou, fechando a pasta da apresentação. Os investidores ficarão impressionados. Sua análise do mercado asiático é particularmente brilhante. Obrigada, Gabi respondeu, embora não pudesse deixar de notar que ele não havia retirado imediatamente sua mão, que repousava muito perto da dela, sobre uma mesa de vidro. Temos 3 horas antes do jantar, ele continuou, consultando um relógio de ouro branco. Gostaria de me acompanhar em um tour pela propriedade? Há algumas vistas que não devem ser perdidas. Era um convite perigoso, afastando-se do território seguro, das apresentações e análises de mercado para algo mais pessoal. Mas a curiosidade de Gabi, tanto profissional quanto pessoal, venceu a batalha contra sua cautela. Eu adoraria, ela respondeu. Santander sorriu. E pela primeira vez desde que o conheceu, seu sorriso não continha nenhum elemento de conquista calculada. Era um sorriso genuíno de alguém que sinceramente se alegrava em passar tempo com outra pessoa. Eles caminharam por caminhos de pedra natural, serpenteando entre jardins de plantas tropicais, cuidadosamente cultivadas, para criar uma ilusão de natureza selvagem e domesticada. Santander a guiou para um mirante privado, onde uma escultura de bronze representava um casal se abraçando, contemplando o oceano. Você conhece a lenda destes penhascos? Ele perguntou, parando ao lado de uma grade de vidro temperado, que era a única coisa que os separava de uma queda de 50 metros em direção às ondas que quebravam contra as rochas. Não, admitiu Gabi, genuinamente interessada. Disse que, há 300 anos, uma princesa espanhola e um conquistador se apaixonaram loucamente, apesar de suas famílias estarem em guerra. Quando foram descobertos, em vez de se separarem, decidiram pular juntos destes penhascos, preferindo morrer juntos a viver separados. Gabi o observava enquanto ele contava a história, notando como o vento do oceano movia seus cabelos e como a luz dourada do pôr-do-sol que se aproximava esculpia as linhas de seu rosto. É uma história bonita e trágica, ela comentou, mas também bastante extrema. O amor verdadeiro é sempre extremo, Santander respondeu, virando-se para olhá-la diretamente. Ou pelo menos, é o que dizem as lendas. Havia algo em seu tom que fez Gabi suspeitar que eles não estavam falando apenas de lendas históricas. O ar, entre eles, estava cheio de uma tensão que não tinha nada a ver com apresentações corporativas ou estratégias de marketing. Senhor Mendoza, ela começou, mas ele a interrompeu suavemente. Santander, ele disse, acho que depois de 3 semanas trabalhando juntos e viajando para Los Cabos, podemos abandonar as formalidades excessivas. Santander, ela repetiu, e o nome pareceu estranhamente íntimo em seus lábios. Acho que devemos voltar para nos prepararmos para o jantar. Mas nenhum deles se moveu. O momento se estendeu entre eles como uma ponte suspensa sobre um abismo, cheia de possibilidades não verbalizadas
e desejos cuidadosamente contidos. Finalmente, Santander se afastou, mas antes de sair, ele deu um passo mais perto dela. "Gabriela", ele murmurou, "quero que você saiba que este convite não foi uma estratégia para seduzi-la. Eu genuinamente precisava de sua expertise para esta reunião, mas também devo confessar que a ideia de passar tempo com você fora do escritório me intriga." Era uma confissão parcial, honesta, mas cuidadosamente medida. Gabi sentiu seu coração acelerar, mas também como sua mente analítica foi ativada para avaliar as implicações do que ele acabara de admitir. "Aprecio sua honestidade", ela finalmente respondeu. "E devo confessar que você também me intriga. Mas isso não muda o fato de que trabalhamos juntos, e que misturar o pessoal com o profissional raramente termina bem para qualquer uma das partes envolvidas." Santander concordou, embora algo em seus olhos sugerisse que seu aviso apenas intensificou seu interesse em vez de dissuadi-lo. "Você tem razão, claro", ele concordou. "Mas permita-me fazer uma observação. Algumas das melhores decisões que tomei na minha vida foram aquelas que desafiaram a lógica convencional." Com essa declaração perturbadora, ele se afastou e ofereceu o braço com uma cortesia formal. "Vamos voltar? Tenho a impressão de que esta será uma noite muito interessante." O jantar com os investidores ocorreu em um terraço privado iluminado por tochas tique e velas flutuantes em recipientes de vidro, criando uma atmosfera mágica, mas sofisticada. Gabi optou por um vestido preto clássico, projetando autoridade profissional enquanto destacava discretamente sua feminilidade natural. Quando chegou a hora de sua apresentação, Gabi sentiu a adrenalina familiar que acompanhava os momentos cruciais de sua carreira. Ela se levantou, ativou a tela holográfica que projetava gráficos na superfície da mesa e começou a tecer uma narrativa que transformaria números em uma visão convincente do futuro. Pelos 45 minutos seguintes, Gabi exibiu uma apresentação que era simultaneamente uma análise de mercado rigorosa e uma obra de arte conceitual. Suas projeções não apenas previam o comportamento do consumidor, elas revelavam desejos psicológicos profundos que nenhum resort havia conseguido satisfazer completamente. Quando ela terminou, o silêncio que se seguiu não foi desconfortável, mas reverencial. Os investidores trocaram olhares, comunicando admiração e, mais importante, confiança na viabilidade financeira do que acabavam de ouvir. Quando a reunião formal terminou e os investidores se dispersaram em direção ao bar do resort para continuar celebrando o acordo que acabara de garantir 500 milhões de dólares em financiamento, Santander se aproximou de Gabi. "Gabriela", ele disse suavemente, "isso foi absolutamente magistral. Gostaria de uma bebida para comemorar? Conheço um lugar no resort onde podemos conversar sem interrupções." Era um convite que caminhava em uma linha tênue entre o profissional e o pessoal, mas após o sucesso da noite, Gabi se sentiu menos inclinada a manter os muros rígidos. "Uma bebida soa perfeito", ela concordou. Santander a guiou por caminhos iluminados até um bar íntimo construído diretamente sobre a água, onde as ondas do mar lambiam suavemente os pilares de madeira que sustentavam a estrutura. Era um lugar projetado para conversas privadas, com mesas separadas por cortinas de linho, criando espaços íntimos, enquanto mantinha uma sensação de abertura oceânica. Eles se acomodaram em uma mesa de canto, onde o som das ondas fornecia uma trilha sonora natural que tornava desnecessárias as palavras de preenchimento. Santander pediu uma garrafa de champanhe Dom Pérignon, e quando o sommelier saiu, após servi-los, eles finalmente se permitiram relaxar completamente pela primeira vez desde que chegaram a Los Cabos. Pelas parcerias de sucesso, Santander ofereceu, levantando uma taça de cristal que refletia as luzes douradas do bar.
Pelas oportunidades que mudam vidas, Gabi respondeu, tocando a taça com a dele em um tilintar musical que parecia selar algo mais profundo do que um simples brinde profissional. O ar entre eles se encheu novamente com a tensão elétrica que vinha se acumulando por semanas. O cenário romântico, o champanhe, a euforia do triunfo profissional e a proximidade física conspiraram para criar uma tempestade perfeita de tentação. Gabriela, ele começou, mas seu nome soou mais íntimo do que cauteloso. Santander, ela respondeu, estendendo a mão que repousava sobre a mesa. Eu sei que concordamos em manter isso estritamente profissional, mas também sei que o que está acontecendo entre nós transcende qualquer contrato de trabalho. Seus dedos se entrelaçaram naturalmente, como se estivessem destinados a se encaixar. Gabi sentiu como sua resolução cuidadosamente construída começou a desmoronar sob o peso da atração que ela vinha negando por semanas. É complicado, ela murmurou, embora não tenha afastado sua mão. As melhores coisas são sempre complicadas, ele respondeu, acariciando suavemente as costas da mão dela com o polegar. Mas às vezes, vale a pena correr riscos. O momento se estendeu entre eles, carregado de possibilidades e decisões que poderiam mudar irrevogavelmente a dinâmica de seu relacionamento. Gabi podia sentir seu coração batendo na garganta. Ela podia perceber o aroma masculino de Santander se misturando com a brisa do oceano. Ela podia ver em seus olhos dourados uma vulnerabilidade que contrastava dramaticamente com sua imagem pública de conquistador implacável. Finalmente, ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela se inclinou para a frente, fechando a distância entre eles, e sussurrou: apenas esta noite. Sem promessas, sem expectativas. Apenas esta noite. Os olhos de Santander se iluminaram com uma mistura de triunfo e algo mais profundo que parecia surpreender até mesmo ele. Ele se levantou, deixou dinheiro suficiente na mesa e ofereceu a mão. Apenas esta noite, ele concordou, embora algo em sua voz sugerisse que ambos sabiam que estavam fazendo uma promessa que seria impossível de cumprir. Le baiser, se silêncio entre nós. O aroma de café francês recém-moído misturava-se com a brisa do oceano que entrava pelas portas abertas do terraço, criando uma sinfonia de sensações que despertou Gabriela com uma suavidade que contrastava dramaticamente com o turbilhão de emoções vivenciadas durante a noite. Os primeiros raios da aurora pintavam o mar de Cortês em tons dourados e corais, um espetáculo natural que teria sido perfeitamente romântico se não fosse pela complicada realidade do que aconteceu entre ela e Santander. Ela se incorporou lentamente na cama king size, envolta em lençóis de algodão egípcio que ainda retinham o aroma masculino da colônia de Santander, e algo mais íntimo que fez seu pulso acelerar involuntariamente. Ele não estava no quarto, mas ela podia ouvir o murmúrio de sua voz vindo do terraço, falando em inglês, no que era claramente uma ligação de negócios matinal com a Ásia. Gabi vestiu o roupão de seda branco que o resort fornecia aos seus hóspedes VIP e caminhou descalça em direção ao espelho do vestiário, onde a mulher que a olhava do reflexo parecia simultaneamente a mesma de ontem e completamente transformada. Seus lábios ainda estavam ligeiramente inchados pelos beijos apaixonados compartilhados com Santander. Seus cabelos castanhos caíam em ondas naturais sobre seus ombros nus e seus olhos verdes brilhavam com uma luminosidade ausente por meses. A noite anterior havia sido uma revelação em múltiplos níveis. Fisicamente, Santander havia se mostrado tão especialista na intimidade quanto nas salas de reunião. Mas além da química inegável, ela havia descoberto camadas de vulnerabilidade nele que contrastavam completamente com sua imagem pública de conquistador invencível. Bom dia, linda,
A voz de Santander da entrada do vestiário a fez virar-se para ele. Ele usava apenas calças de linho branco, o torso nu, revelando uma musculatura definida que falava de disciplina na academia e esportes regulares. Mas o que realmente chamou sua atenção foram seus olhos. Havia uma suavidade neles que ela não tinha visto antes, como se as defesas que ele usualmente mantinha tivessem sido temporariamente desarmadas. "Bom dia", ela respondeu, sentindo suas bochechas corarem levemente. Apesar da intimidade compartilhada, a luz do dia trazia consigo uma timidez renovada que a surpreendeu. Santander se aproximou lentamente, como se avaliasse seu estado emocional para determinar como proceder. Quando estava perto o suficiente para tocá-la, ele levantou a mão e acariciou suavemente sua bochecha, um gesto que era tanto uma pergunta quanto uma afirmação. "Como você se sente?", ele perguntou, e havia uma vulnerabilidade genuína em sua voz, que sugeria que a resposta dela importava mais do que qualquer um deles estava preparado para admitir. Confusa, Gabi admitiu honestamente. Feliz, assustada, culpada, eufórica, basicamente experimentando todas as emoções humanas conhecidas simultaneamente. Santander sorriu, um sorriso que transformou completamente seu rosto de um magnata poderoso para um homem simplesmente apaixonado por uma mulher excepcional. "Isso é exatamente o que eu esperava que você dissesse", ele murmurou, inclinando-se para beijar sua testa gentilmente. "Porque eu me sinto exatamente da mesma forma." Gabi se permitiu relaxar em seus braços, inalando o aroma de sua pele, que já se tornara viciantemente familiar. Mas sua mente analítica, mesmo neste momento de ternura, não pôde evitar processar as implicações do que eles haviam começado. "Santander", ela começou, afastando-se ligeiramente para poder olhá-lo nos olhos. "Precisamos falar sobre o que isso significa para nossa relação profissional." Ele assentiu, embora algo em sua expressão sugerisse que ele preferiria adiar essa conversa indefinidamente. "Você tem razão, claro. Mas antes de analisarmos as complicações logísticas, há algo que quero lhe mostrar. Algo que pode mudar sua perspectiva sobre quem eu realmente sou." A seriedade em seu tom fez Gabi sentir um arrepio de antecipação misturado com apreensão. Durante as semanas que trabalharam juntos, ela havia construído uma imagem de Santander baseada em observações profissionais e na reputação que o precedia. Mas na noite anterior, ele havia revelado rachaduras nessa fachada que sugeriam profundezas emocionais que ainda não haviam sido totalmente exploradas. "O que você quer me mostrar?", ela perguntou. "Há um lugar perto daqui que faz parte da minha história pessoal. Um lugar onde você pode conhecer o homem por trás do CEO, se realmente quiser me entender." Era um convite cheio de implicações. Gabi reconheceu que aceitar significaria cruzar outra linha, aprofundar-se ainda mais no território pessoal, o que complicaria exponencialmente qualquer tentativa futura de manter limites profissionais claros. "Tudo bem", ela finalmente concordou. "Mostre-me." Então, 1 hora depois, enquanto o helicóptero particular de Santander sobrevoava a costa rochosa da Baixa Califórnia, Gabi começou a entender que o lugar para onde estavam indo não era simplesmente um destino turístico. A maneira como Santander observava a paisagem que se desenrolava abaixo deles, a tensão quase imperceptível em seus ombros e seu silêncio incomum sugeriam que estavam retornando a um lugar cheio de profundo significado emocional. Eles pousaram em uma praia particular, onde as ondas do Pacífico quebravam contra formações rochosas que o tempo havia esculpido em arcos naturais e cavernas marinhas. Não havia construções modernas à vista, apenas uma cabana de madeira desgastada pelo sol e pelo sal, erguida sobre estacas entre palmeiras que se inclinavam em direção ao oceano como dançarinas congeladas em movimento perpétuo.
Bem-vinda ao meu lugar favorito no mundo, disse Santander, enquanto ajudava Gabi a descer do helicóptero. Esta propriedade está na minha família há 4 gerações. Eles caminharam por um caminho de areia que serpenteava entre a vegetação costeira e a cabana, que de perto se revelou muito mais espaçosa e cuidadosamente mantida do que parecia do ar. A arquitetura era deliberadamente rústica, mas cada detalhe havia sido projetado para maximizar a conexão com o ambiente natural sem sacrificar o conforto. Meu bisavô comprou esta terra em 1920, quando era apenas um pescador que tivera algumas temporadas particularmente boas, explicou Santander, enquanto abria a porta principal. Era seu refúgio, o lugar para onde ele vinha quando precisava se lembrar de quem era antes que a vida se complicasse. O interior da cabana contava uma história visual de 4 gerações da família Mendoza. Fotografias em preto e branco mostravam homens com mandíbulas fortes e olhos dourados pescando em barcos de madeira, famílias reunidas ao redor de fogueiras na praia, crianças construindo castelos de areia sob o sol da Baixa Califórnia. Mas o que realmente chamou a atenção de Gabi foram as fotografias mais recentes. Santander como criança, adolescente e jovem adulto, sempre acompanhado por um homem mais velho que claramente havia sido uma influência fundamental em sua vida. Seu avô, murmurou Gabi, apontando para uma fotografia onde um Santander de aproximadamente 14 anos segurava orgulhosamente um peixe dourado, enquanto um homem de cabelos prateados e um sorriso radiante o abraçava por trás. Miguel Mendoza, confirmou Santander, tocando suavemente a moldura da fotografia. Ele morreu 2 anos depois que essa foto foi tirada. Câncer de pulmão. Ele nunca fumou um cigarro na vida, mas o destino decidiu que 58 anos eram suficientes para ele. Havia uma tristeza profunda em sua voz, que revelou a Gabi que a morte de seu avô havia sido um ponto de virada traumático na vida de Santander. Ela se aproximou dele, tocando suavemente seu braço, em um gesto silencioso de apoio. Fale-me sobre ele, ela pediu gentilmente. Santander sentou-se em um sofá de couro desgastado, que claramente fora o lugar favorito de seu avô, e Gabi sentou-se ao seu lado, perto o suficiente para oferecer contato físico e reconfortante, mas sem invadi-lo, durante o que seria claramente uma revelação emocional significativa. Ele era o homem mais autêntico que já conheci na vida, começou Santander, olhando pelas janelas para o oceano que se estendia até o horizonte. Ele nunca teve mais de 3 funcionários em seu negócio de pesca, mas conhecia pessoalmente cada família da cidade. Quando alguém passava por dificuldades financeiras, um trabalho extra que precisava ser feito aparecia misteriosamente. Gabi estava fascinada, começando a entender a fonte dos valores que havia detectado em Santander, mas que pareciam contraditórios à sua imagem de magnata implacável. Mas o que realmente me marcou foi a maneira como ele amava minha avó. Eles estavam casados há 35 anos quando ele morreu, e ele ainda olhava para ela como se fosse um milagre que ela tivesse concordado em ficar com ele. Ele a cortejava constantemente, flores silvestres que colhia durante suas madrugadas, serenatas com um violão desafinado, pequenas surpresas que mostravam que ele pensava nela o tempo todo. Parece um amor extraordinário, Gabi comentou, sentindo seu coração acelerar ao imaginar esse tipo de devoção romântica. Foi, disse Santander, mas agora sua voz havia endurecido ligeiramente, e foi exatamente isso que me ensinou que eu nunca deveria procurar. A declaração surpreendeu Gabi, que esperava que o exemplo de seus avós tivesse inspirado em Santander um desejo de replicar esse tipo de amor em sua própria vida. Por quê? Ela perguntou, embora sentisse que a resposta revelaria feridas emocionais profundas que ele havia cuidadosamente mantido escondidas. Santander se levantou
e caminhou em direção à janela, mantendo as costas para ela enquanto lutava visivelmente com emoções que claramente preferiria manter enterradas. Porque quando minha avó morreu 3 anos depois dele, eu vi o que esse tipo de amor pode fazer a uma pessoa. Ele finalmente respondeu. Ela simplesmente se apagou, parou de comer, dormir, encontrar propósito em qualquer coisa, morreu de tristeza. Literalmente. Gabi sentiu seu coração se comprimir ao imaginar a devastação que o adolescente Santander deve ter experimentado ao perder as 2 pessoas que mais amava no mundo em um período de 3 anos. E você decidiu que nunca se permitiria ser tão vulnerável, ela concluiu suavemente. Exatamente, ele confirmou, virando-se para encará-la. Eu construí minha vida de uma forma que nunca dependesse emocionalmente de outra pessoa. Relacionamentos divertidos, mutuamente benéficos, mas sempre com datas de validade claras. Era um sistema perfeito que funcionou para mim por 20 anos. Tinha funcionado? Gabi perguntou, notando o tempo passado que ele havia usado. Santander a observou por um momento que se estendeu como uma eternidade. E quando ele falou, sua voz continha uma vulnerabilidade que a surpreendeu completamente. Até que conheci uma mulher brilhante, bonita e completamente perturbadora que entrou no meu escritório e mudou todas as regras do jogo sem sequer tentar. O ar na cabana pareceu ficar mais denso, cheio de confissões não verbalizadas e possibilidades aterrorizantes. Gabi sentiu sua respiração se tornar irregular enquanto processava as implicações do que Santander acabara de admitir. Santander, ela murmurou, levantando-se para se aproximar dele. O que você está dizendo exatamente? Ele pegou as mãos dela, entrelaçando seus dedos com um desespero que contrastava completamente com sua imagem usualmente controlada. Estou dizendo que pela primeira vez na minha vida adulta, me encontro querendo coisas que jurei que nunca procuraria. Estou dizendo que a ideia de que isso é apenas uma aventura de uma noite me aterroriza tanto quanto a ideia de que é algo mais. Foi a confissão mais honesta que Gabi já ouvira dele, e a vulnerabilidade crua em sua voz fez com que qualquer dúvida que ela pudesse ter sobre seus próprios sentimentos evaporasse instantaneamente. Nem eu, ela admitiu. E isso me assusta mais do que estou disposta a admitir. Eles se olharam nos olhos, 2 pessoas de sucesso e usualmente controladas, que estavam completamente fora de seu elemento emocional, navegando por sentimentos que nenhum esperava experimentar. Gabriela, Santander, disse suavemente. Preciso que você saiba algo mais sobre mim. Algo que poderia mudar completamente sua percepção de quem eu sou. A seriedade em seu tom fez Gabi sentir um arrepio de apreensão, mas ela se recompôs, preparando-se para qualquer revelação que ele estivesse prestes a compartilhar. 6 anos atrás, eu estava noivo para me casar. A declaração caiu entre eles como uma pedra jogada em um lago calmo, criando ondas de implicações que Gabi não havia antecipado. Durante toda sua pesquisa sobre Santander antes de aceitar o emprego, ela nunca encontrou referências a um relacionamento sério, muito menos a um compromisso matrimonial. O nome dela era Isabela Restrepo. Ele continuou, caminhando em direção a uma cômoda, onde pegou uma fotografia que estava virada para baixo. Filha de uma família de diplomatas colombianos, educada na Suíça, com doutorado em relações internacionais por Oxford. Era exatamente o tipo de mulher que meu círculo social esperava que eu escolhesse. Ele lhe mostrou a fotografia, e Gabi se viu olhando para uma mulher que era de fato impressionante. Cabelos loiros prateados, traços clássicos, vestida com uma elegância que falava de gerações de privilégio refinado. Ela é bonita, Gabi comentou, embora algo na fotografia a fizesse se sentir desconfortável de uma maneira
que não conseguia articular completamente. Era. Santander concordou, mas seu tom sugeria que a beleza física havia sido apenas superficial. Por 2 anos, construímos o que parecia ser o relacionamento perfeito. Frequentávamos os eventos sociais certos, viajávamos para os destinos apropriados, planejávamos um casamento que teria sido a cerimônia do ano. O que aconteceu? Gabi perguntou, embora sentisse que a resposta seria dolorosa. Santander devolveu a fotografia à cômoda, desta vez colocando-a com a boca para baixo novamente, com um gesto que sugeria que preferiria esquecer completamente aquela fase de sua vida. 3 semanas antes do casamento, descobri que ela estava tendo um caso com meu sócio nos últimos 8 meses. Não foi uma indiscrição momentânea. Era um relacionamento totalmente desenvolvido com planos para o futuro, que incluíam me despojar de metade dos meus ativos comerciais após o casamento. Gabi sentiu uma onda de indignação em nome de Santander, imaginando a devastação que ele deve ter experimentado ao descobrir aquela dupla traição. Sinto muito, ela murmurou, tocando suavemente seu braço. Isso deve ter sido devastador. Foi, ele admitiu. Mas não pelos motivos que você possa imaginar. O que realmente me destruiu não foi a perda de dinheiro ou a humilhação pública. Foi a percepção de que por 2 anos eu havia vivido uma mentira tão perfeitamente construída que nunca havia suspeitado da verdade. Ele se virou para olhá-la diretamente e Gabi pôde ver em seus olhos o tipo de cicatrizes emocionais que apenas traições profundas podem criar. Essa experiência me ensinou que as pessoas são capazes de atuar por anos, mantendo fachadas que escondem experiências completamente diferentes. Ensinou-me que confiar em alguém o suficiente para compartilhar sua vida é essencialmente apostar sua felicidade futura contra a capacidade de outra pessoa de permanecer honesta indefinidamente. Gabi começou a entender completamente a arquitetura emocional que Santander havia construído para se proteger. Não se tratava simplesmente de evitar a dor do amor perdido, como ele havia experimentado com a morte de seus avós. Tratava-se de evitar a vulnerabilidade da traição intencional. É por isso que você mantém relacionamentos com datas de validade claras, ela entendeu. Não é apenas para evitar o compromisso emocional. É para evitar o tempo necessário para alguém construir uma mentira tão elaborada a ponto de te enganar completamente. Exatamente, confirmou Santander. Era um sistema de autoproteção perfeito. Até agora. O que mudou? Gabi perguntou, embora suspeitasse que a resposta a incluía de maneiras que ela ainda não estava totalmente preparada para processar. Santander se aproximou dela, pegando seu rosto em suas mãos, com uma ternura que contrastava dramaticamente com a história de traição que acabara de contar. Conheci uma mulher que é tão autêntica que é impossível imaginá-la construindo uma fachada. Uma mulher cuja integridade é tão evidente em cada palavra, cada gesto, cada decisão, que pela primeira vez em 6 anos me encontro querendo acreditar que talvez exista alguém em quem eu possa confiar completamente. As palavras de Santander ressoaram no coração de Gabi como sinos bonitos e aterrorizantes simultaneamente, porque ela também havia construído suas próprias defesas emocionais que estavam sendo desafiadas por sentimentos que não esperava experimentar. Santander, ela murmurou, preciso te dizer algo sobre minha própria história, algo que explica por que isso é tão complicado para mim também. Ele se sentou, preparando-se para ouvir segredos que equilibrariam a vulnerabilidade que ele acabara de compartilhar com ela. Eu nunca tive um relacionamento sério, Gabi confessou. Aos 27 anos, nunca morei com um homem, nunca considerei o casamento, nunca permiti que alguém se aproximasse o suficiente para que sua opinião sobre mim realmente importasse. Por escolha ou por circunstância? Santander perguntou, claramente surpreso.
Por sobrevivência, ela respondeu honestamente. Eu cresci vendo minha mãe sacrificar cada um de seus sonhos por um homem que a abandonou quando eu tinha 15 anos. Eu a vi construir sua identidade completa em torno de ser a esposa perfeita, apenas para descobrir que ele estava construindo uma segunda família em Guadalajara nos últimos 5 anos. Santander sentiu um reconhecimento imediato na história de Gabi. A familiaridade do engano sofisticado que havia devastado sua própria capacidade de confiar. Depois que ele foi embora, ela continuou. Minha mãe desmoronou completamente. Ela não sabia quem era quando não era definida por seu relacionamento com um homem. Havia abandonado seus estudos, suas ambições profissionais, suas amizades, tudo por um relacionamento que se revelou uma ilusão. E você decidiu que nunca permitiria que sua identidade dependesse de outra pessoa, Santander entendeu. Exatamente. Construí minha carreira, minha independência financeira, minha autoestima, tudo baseado em minhas próprias conquistas. Era um sistema perfeito que funcionou para mim por 12 anos. Tinha funcionado? Ele perguntou, repetindo a mesma pergunta que ela havia feito momentos antes. Gabi sorriu tristemente, reconhecendo o padrão que ambos haviam seguido para chegar a este momento de revelação mútua. Até que conheci um homem brilhante, devastadoramente atraente e completamente perturbador, que me ofereceu um emprego e mudou todas as minhas certezas sem sequer tentar. Eles se olharam em silêncio, duas pessoas que haviam construído fortalezas emocionais para se proteger exatamente do tipo de vulnerabilidade que estavam experimentando naquele momento. O que fazemos agora? Gabi perguntou suavemente. Não sei, Santander admitiu, e havia algo libertador naquela confissão de incerteza. Só sei que a ideia de voltar ao México e fingir que isso não aconteceu parece trair a mim mesmo de uma forma que não estou disposto a aceitar. Gabi concordou, sentindo exatamente a mesma resistência em fechar esta porta que havia sido aberta entre eles. Mas também sabemos que continuar isso vai complicar tudo, ela acrescentou. Nosso trabalho, nossas vidas cuidadosamente organizadas, nossos sistemas de autoproteção. As melhores coisas sempre complicam tudo, Santander respondeu, pegando as mãos dela novamente. A questão é, o risco vale a pena? Era a questão fundamental que definiria não apenas o futuro de seu relacionamento, mas também a direção de suas vidas emocionais. Gabi sentiu seu coração bater rapidamente enquanto avaliava uma decisão que sabia que seria irreversível. Não sei, ela finalmente admitiu. Mas sei que quero descobrir com você. A Torre de Mendoza se erguia contra o céu cinzento de novembro como um monólito de vidro e aço, refletindo as nuvens pesadas que ameaçavam desencadear a primeira tempestade de inverno sobre a cidade do México. Da janela de seu escritório no 34º andar, Gabriela observava o tráfego que serpenteava por Polanco enquanto segurava uma xícara de café que esfriara há 1 hora, perdida em pensamentos que giravam obsessivamente em torno dos eventos das últimas 6 semanas. O retorno de Los Cabos havia marcado o início de uma dança complexa entre ela e Santander, navegando por um território emocional completamente novo enquanto mantinham as aparências profissionais que suas posições corporativas exigiam. Durante o dia, eles eram a diretora de marketing estratégico e o CEO, colaborando em projetos que haviam posicionado a Mendoza como líder visionário em múltiplas indústrias. Mas as noites haviam sido uma revelação contínua de intimidade emocional e física que havia superado qualquer expectativa que qualquer um deles tivesse sobre o que era possível entre duas pessoas. Eles haviam sido meticulosamente cuidadosos em manter seu relacionamento pessoal separado de suas interações profissionais públicas, encontrando-se em restaurantes discretos na Roma Norte, passando fins de semana na casa de campo que Santander possuía em Vale de Bravo, compartilhando conversas que duravam até o amanhecer
em sua penthouse, que dominava a cidade como um reino pessoal. Cada encontro havia sido mais uma camada de descoberta mútua, revelando compatibilidades que iam muito além da atração física inicial. Gabi havia descoberto que Santander lia a poesia de Octávio Paz antes de dormir, que doava anonimamente milhões para abrigos de crianças de rua, que cozinhava massa italiana com uma habilidade que rivalizava com chefes profissionais. Ele havia aprendido que ela colecionava as primeiras edições de literatura latino-americana, que havia ensinado matemática voluntariamente em seu antigo bairro todos os sábados por 3 anos, que compunha melodias em um piano que havia comprado secretamente para o apartamento que compartilhavam informalmente. Era exatamente o tipo de relacionamento que eles haviam jurado que nunca procurariam. Profundo, vulnerável e absolutamente essencial para sua felicidade diária. Todas as manhãs, Gabi acordava se perguntando como havia vivido antes, sem a certeza de que alguém a entendia tão completamente. E todas as noites, ela dormia grata por ter encontrado o único homem que havia conseguido desarmar todas as suas defesas, sem que ela sentisse terror por essa vulnerabilidade. O intercomunicador de seu escritório interrompeu suas reflexões com o tom discreto que indicava uma chamada da assistente executiva de Santander. Senhora Morales, o Sr. Mendoza solicita vê-la em seu escritório imediatamente. Ele diz que é urgente. Algo no tom formal da assistente fez Gabi sentir um arrepio de apreensão. Durante as últimas semanas, as comunicações entre os escritórios de ambos haviam adquirido um código sutil, mas eficaz, que permitia reuniões sem despertar suspeitas corporativas. Mas esta chamada tinha um formalismo que sugeria problemas sérios. Gabi pegou seu casaco preto Armani e dirigiu-se ao elevador privado, notando pela primeira vez a tensão nos rostos de vários executivos que passavam pelos corredores com expressões que oscilavam entre preocupação e curiosidade nervosa. Algo definitivamente estava acontecendo nos níveis mais altos da corporação. As portas do elevador se abriram no 35º andar, revelando uma atividade incomum para as 5 da tarde de uma terça-feira. Advogados corporativos, que Gabi reconheceu como externos, consultores de relações públicas e vários executivos seniores, se moviam entre os escritórios com a urgência controlada que caracterizava as grandes crises empresariais. A assistente de Santander, normalmente imperturbável, tinha linhas de tensão ao redor dos olhos quando a conduziu ao escritório principal. Ele está em uma chamada com o conselho de administração, ela murmurou discretamente, mas significativamente. Mas ele me pediu para deixá-la entrar assim que chegasse. Gabi entrou no escritório onde tivera sua primeira reunião transformadora com Santander 7 semanas atrás. Mas a atmosfera era completamente diferente. As cortinas estavam parcialmente fechadas, criando uma escuridão que contrastava dramaticamente com o brilho usual do espaço. Santander estava de pé atrás de sua mesa, falando ao telefone em um tom que ela nunca havia ouvido antes. Tenso, defensivo, contendo uma fúria que ele claramente lutava para controlar. Eu entendo perfeitamente as preocupações dos acionistas, mas não vou dignificar especulações maliciosas com respostas detalhadas, ele estava dizendo, enquanto gesticulava para documentos espalhados em sua mesa. A lucratividade da empresa fala por si, e qualquer sugestão de impropriedade profissional é completamente infundada. Quando ele viu Gabi entrar, seus olhos se encontraram através do espaço, e ela pôde ver imediatamente que ele estava enfrentando uma crise que ia muito além dos problemas corporativos rotineiros. Havia uma vulnerabilidade em sua expressão, que contrastava com a autoridade que ele projetava verbalmente, como se estivesse lutando em múltiplos frontes simultaneamente. Senhores, terei que continuar esta conversa amanhã. Ele concluiu abruptamente. Minha equipe jurídica terá respostas detalhadas
para todas as suas perguntas antes do fechamento dos mercados. Ele desligou e permaneceu imóvel por vários segundos, como se estivesse reunindo forças para enfrentar o que seria claramente uma conversa difícil. Santander, disse Gabi suavemente, aproximando-se dele com a cautela que usaria para se aproximar de um animal ferido. O que está acontecendo? Ele levantou o olhar e, pela primeira vez desde que o conheceu, Gabi viu um medo genuíno em seus olhos dourados. Não a preocupação calculada de um executivo enfrentando desafios de negócios, mas o terror visceral de alguém que via seu mundo cuidadosamente construído, ameaçado por forças fora de seu controle. Alguém está nos investigando, ele finalmente disse, sua voz rouca de emoções que lutava para conter. Nosso relacionamento. Eles têm fotografias, Gabriela. Fotografias de cabos, de nós entrando e saindo de restaurantes, de você chegando na minha penthouse no último domingo. Gabi sentiu como se o chão tivesse se tornado instável sob seus pés. Por semanas, eles haviam sido meticulosamente cuidadosos para manter seu relacionamento pessoal separado de suas interações profissionais públicas, mas claramente não haviam sido cautelosos o suficiente para evitar uma vigilância sofisticada. Quem? Ela conseguiu perguntar, embora sua mente já estivesse processando as terríveis implicações desta revelação. Eduardo Salinas, Santander respondeu, pronunciando o nome como se fosse veneno. Meu ex-sócio, aquele que estava tendo um caso com Isabela. Gabi imediatamente lembrou da história que Santander havia compartilhado em Los Cabos sobre a traição que havia devastado seu compromisso anterior e sua capacidade de confiar. A ironia cruel de que a mesma pessoa responsável por suas feridas emocionais passadas estava agora ameaçando sua felicidade presente não lhe escapou. O que ele quer? Ela perguntou, embora suspeitasse que a resposta seria tão previsível quanto devastadora. Santander dirigiu-se às janelas, mas em vez de contemplar a cidade como costumava fazer quando precisava pensar, ele manteve as cortinas fechadas como se até a visão familiar tivesse perdido seu poder reconfortante. Vingança, ele simplesmente respondeu. Depois que descobri sua traição há 6 anos, não apenas terminei nossa parceria de negócios, mas me certifiquei de que nenhuma empresa respeitável no México ou nos Estados Unidos quisesse se associar a ele. Sua reputação profissional foi destruída, e ele tem esperado pela oportunidade perfeita para contra-atacar. E nós somos essa oportunidade, Gabi entendeu, sentindo náuseas enquanto processava como seu relacionamento pessoal havia sido transformado em uma arma contra o homem que estava aprendendo a amar. As fotografias aparecerão amanhã no Processo e no Elo Universal. Santander continuou, virando-se para encará-la com uma expressão que misturava devastação e determinação. A narrativa será que eu contratei uma consultora desconhecida, paguei a ela acima do mercado e depois iniciei um relacionamento pessoal com ela enquanto lhe dava acesso a informações corporativas confidenciais. Gabi sentiu que sua carreira profissional, meticulosamente construída durante 8 anos de trabalho obsessivo, estava desmoronando em tempo real. A implicação não era apenas de nepotismo ou favoritismo, mas de algo muito mais sinistro que destruiria sua reputação em uma indústria onde a integridade profissional era fundamental. Eles vão sugerir que sou uma espiã corporativa, ela murmurou, mais para si mesma do que para ele. Ou pior, que usei a sedução para obter acesso a segredos comerciais. Exatamente, Santander confirmou, e havia uma fúria contida em sua voz que sugeria que ele estava imaginando violência física contra Eduardo Salinas. E embora ambos saibamos que é completamente falso, a percepção pública será suficiente para destruir sua carreira e danificar seriamente a minha.
Gabi se instalou em um dos sofás de couro, precisando de apoio físico, enquanto sua mente processava a magnitude do desastre que se aproximava. Tudo pelo que ela havia trabalhado, cada conquista profissional que havia conquistado por mérito e dedicação, estava prestes a ser recontextualizado como os troféus de uma manipuladora calculista. Que opções temos? Ela perguntou, embora suspeitasse que nenhuma das alternativas seria satisfatória. Santander se aproximou dela, ajoelhando-se ao lado do sofá para poder olhá-la diretamente nos olhos. A vulnerabilidade em seu rosto era comovente, como se ele estivesse prestes a pedir que ela fizesse o maior sacrifício imaginável. Eduardo me ofereceu um acordo, ele disse suavemente. Se eu terminar seu contrato imediatamente, publicar uma declaração indicando que nosso relacionamento foi estritamente profissional e que terminou devido a diferenças irreconciliáveis de visão estratégica. Ele retém as fotografias e a história nunca vê a luz pública. Era exatamente a proposta que Gabi temia, mas ouvi-la verbalizada fez seu coração sentir como se estivesse sendo comprimido em um punho de ferro. E se não aceitarmos o acordo? Ela perguntou, embora já conhecesse a resposta. As fotografias aparecem amanhã, acompanhadas de uma investigação jornalística sobre nepotismo e conflitos de interesse em corporações mexicanas. Sua carreira fica destruída, minha reputação sofre danos significativos, e o corporativo Mendoza enfrenta meses de escrutínio regulatório que poderia custar milhões em contratos perdidos. Gabi fechou os olhos, sentindo como as lágrimas que estava contendo finalmente ameaçavam transbordar. A crueldade perfeita da situação era que Eduardo havia encontrado a maneira de machucar Santander, destruindo precisamente o que ele mais valorizava: sua capacidade de proteger alguém que amava. A outra opção, murmurou Santander, e algo em seu tom fez Gabi abrir os olhos para encontrá-lo, observando-a com uma intensidade desesperada. Qual? Nós nos casamos. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, como uma explosão controlada, reorganizando instantaneamente cada parâmetro da conversa. Gabi olhou para ele com uma mistura de choque, esperança e terror que refletia exatamente o que ele estava experimentando. Se anunciarmos nosso noivado amanhã, ele continuou rapidamente. A narrativa muda completamente. Você não é mais uma funcionária com conflitos de interesse. Você é minha noiva que trouxe expertise profissional legítima para a empresa familiar. É romântico em vez de escandaloso, tradicional em vez de controverso. Gabi processou a proposta, enquanto seu coração batia tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Era uma solução brilhante que neutralizaria completamente a estratégia de Eduardo, mas também significava tomar uma decisão sobre seu futuro juntos, sob a pressão extrema de uma crise, em vez da evolução natural que ambos esperavam. Santander, ela disse cuidadosamente, você está me pedindo em casamento para salvar nossas carreiras ou porque realmente quer passar o resto da sua vida comigo? Era a pergunta fundamental que definiria não apenas sua resposta, mas a base sobre a qual construiriam qualquer futuro que pudessem ter juntos. Santander se levantou e começou a caminhar pelo escritório, claramente lutando com emoções contraditórias. Essa é exatamente a pergunta que venho evitando fazer a mim mesmo nas últimas 4 horas, admitiu finalmente. Porque a resposta é ambas as coisas, e isso me aterroriza. Ele parou em frente à janela, mantendo as cortinas fechadas, mas dirigindo-se para onde sabia que estava a cidade que havia conquistado profissionalmente, mas que agora parecia território hostil. Gabriela, nas últimas 6 semanas, fui mais feliz do que sabia que era possível. Acordo todas as manhãs esperando te ver. Termino cada dia planejando maneiras de te surpreender. E pela primeira vez na minha vida adulta, consigo imaginar um futuro que inclui outra pessoa de maneira fundamental.
Gabi sentiu sua respiração se tornar irregular enquanto ouvia a confissão mais honesta que ele havia compartilhado com ela. Mas também reconheço que propor casamento a você, nestas circunstâncias, é terrivelmente injusto. Ele continuou, virando-se para encará-la novamente. Você não deveria ter que tomar uma decisão que mudará sua vida inteira sob a pressão de uma chantagem empresarial. E você não deveria ter que questionar se minha resposta é motivada por amor ou por autopreservação profissional, respondeu Gabi, levantando-se para se aproximar dele. Eles se olharam em silêncio. Duas pessoas que haviam encontrado algo extraordinário no momento mais inoportuno imaginável, enfrentando decisões que definiriam não apenas suas carreiras, mas a possibilidade de um futuro juntos. O que faríamos se Eduardo não existisse? Perguntou Gabi finalmente. Se não houvesse fotografias, nem chantagem, nem crise corporativa. Se fôssemos apenas nós, em 6 meses, discutindo naturalmente sobre o futuro de nosso relacionamento. O que você diria então? Santander sorriu pela primeira vez, desde que ela havia entrado no escritório. Um sorriso que transformou completamente seu rosto de executivo, sitiado para homem profundamente apaixonado. Eu te diria que quero acordar ao seu lado todas as manhãs pelos próximos 50 anos. Eu te diria que quero construir algo com você que seja maior do que qualquer coisa que tenhamos conquistado individualmente. Eu te diria que você é a primeira pessoa que me fez acreditar que o amor pode ser uma força em vez de uma vulnerabilidade. As lágrimas que Gabi estava contendo finalmente transbordaram. Mas não eram lágrimas de tristeza, mas de uma alegria complexa que incluía dor pelas circunstâncias, mas também uma felicidade profunda pela certeza do que sentiam um pelo outro. Então minha resposta é sim, ela murmurou, alcançando as mãos dele. Não porque é a solução estratégica perfeita para o nosso problema, mas porque não consigo imaginar enfrentar qualquer crise futura sem você ao meu lado. Santander a abraçou com um desespero que continha alívio, gratidão, amor e a determinação férrea de proteger o que acabavam de decidir construir juntos. Era um abraço que selava não apenas um compromisso matrimonial, mas uma aliança contra qualquer força que tentasse separá-los. Mas precisamos fazer isso corretamente, murmurou Gabi contra seu peito. Não um anúncio corporativo calculado para controlar danos, uma proposta real, um compromisso real, uma base sólida para o casamento que realmente queremos. Santander se afastou o suficiente para poder olhá-la nos olhos, e o sorriso que ele lhe dirigiu continha toda a travessura e romance que estiveram ausentes durante a crise das últimas horas. Senhorita Morales, ele disse formalmente, estaria disponível para um jantar muito especial esta noite? Tenho a impressão de que será uma noite que lembraremos pelo resto de nossas vidas. Senhor Mendoza, ela respondeu, recuperando o equilíbrio emocional que havia caracterizado suas interações durante as primeiras semanas de trabalho. Acho que minha agenda está completamente livre para você. Eles se beijaram então. Um beijo que foi tanto celebração quanto desafio, alegria quanto determinação. Era o beijo de duas pessoas que haviam decidido que nenhuma força externa definiria os termos de seu relacionamento, não importa quão poderosa ou maliciosa fosse essa força. A batalha estava longe de terminar, mas eles não a estariam lutando sozinhos. Eduardo Salinas havia calculado mal uma variável crucial. Ele havia subestimado completamente o poder transformador do amor verdadeiro para converter vítimas em guerreiros e crises em oportunidades para demonstrações de compromisso inabalável. Senhoras e senhores, 206 meses depois, o complexo hoteleiro Corazon de Tulum se erguia como uma sinfonia arquitetônica entre a selva tropical e as águas turquesa do Mar do Caribe, onde as estruturas de design contemporâneo se integravam tão naturalmente com o ambiente que pareciam ter crescido da própria terra.
Era o projeto mais ambicioso que o corporativo Mendoza já havia empreendido. Uma fusão de luxo sustentável, tecnologia invisível e profundo respeito pela cultura maia, que havia tornado esta região sagrada por milênios. Gabriela Mendoza. Ela ainda se surpreendia cada vez que ouvia seu sobrenome de casada. Ela caminhava pelo terraço principal do hotel, enquanto o sol da tarde criava um caleidoscópio de sombras douradas entre as folhas de seiva e manguezais que cercavam a propriedade. Ela usava um vestido de linho cor de marfim que flutuava a cada passo, e o anel de noivado de diamante rosa que Santander havia escolhido brilhava discretamente em sua mão esquerda, capturando brilhos de luz que pareciam dançar ao ritmo de sua respiração. A inauguração oficial aconteceria em 3 horas, com a presença de ministros do turismo, embaixadores internacionais e os executivos das cadeias hoteleiras mais prestigiosas do mundo. Mas neste momento de calma, antes da celebração, Gabi se permitia um espaço de reflexão sobre a jornada extraordinária que a levou de ser uma consultora independente a se tornar a cofundadora e diretora criativa da cadeia de hotéis boutique mais inovadora da América Latina. Os 6 meses desde seu casamento haviam sido uma montanha-russa de emoções, desafios profissionais e descobertas pessoais que haviam transformado completamente sua compreensão do que era possível quando 2 pessoas decidiam construir algo juntas. A estratégia de Eduardo Salinas havia fracassado tão espetacularmente que sua reputação profissional sofreu danos adicionais, enquanto o corporativo Mendoza havia experimentado seu melhor ano financeiro na história da empresa, impulsionado parcialmente pela atenção midiática positiva e pelo interesse público no casal empresarial de maior sucesso do México. Seu casamento havia sido uma celebração íntima na cabana da família em Los Cabos, com apenas as 2 famílias como testemunhas, seguida por uma lua de mel que fora constantemente interrompida pela supervisão da construção, reuniões com arquitetos e a coordenação logística de criar um complexo hoteleiro do zero. Mas cada desafio havia sido uma oportunidade para demonstrar que sua parceria pessoal e profissional era inabalável. Senhora Mendoza. A voz familiar a fez virar-se para sua assistente pessoal, Carla, que se aproximava com um tablet e uma expressão que misturava eficiência profissional com carinho genuíno. Os últimos detalhes para esta noite estão confirmados, informou Carla. O chefe finalizou o menu de degustação com ingredientes locais. A orquestra de câmara chegou da Cidade do México e está fazendo testes de som, e o Sr. Mendoza solicita que você se encontre com ele na suíte presidencial em 20 minutos. Ele mencionou para quê? Perguntou Gabi, embora algo no tom de Carla sugerisse que havia informações adicionais que ela não estava compartilhando. Apenas disse que era importante, respondeu Carla, com um sorriso misterioso que imediatamente ativou a curiosidade de Gabi. Durante os 6 meses como esposa de Santander, ela aprendera a reconhecer quando ele estava planejando uma de suas surpresas elaboradas. O homem que uma vez fora conhecido por relacionamentos calculados e emoções controladas havia se revelado um romântico incurável que encontrava desculpas constantemente para gestos que faziam o coração de Gabi pular batidas. Ela caminhou por trilhas de pedra maia autêntica em direção à suíte presidencial, cumprimentando discretamente os funcionários do hotel que haviam chegado de diferentes partes do México para formar a equipe inaugural. Cada um havia sido selecionado não apenas pela expertise técnica, mas por uma paixão genuína pela hospitalidade que transformava o serviço em arte. A suíte presidencial ocupava todo o andar superior da estrutura principal, com vistas panorâmicas que abrangiam desde as ruínas maias de Cobá até as águas infinitas do Caribe. Quando Gabi abriu a porta, encontrou uma cena que a deixou sem fôlego.
A suíte havia sido transformada em um jardim particular. Centenas de orquídeas brancas e rosas pendiam do teto como estrelas florais, criando um dossel natural que filtrava a luz dourada do entardecer. Velas flutuavam em recipientes de cristal distribuídos por todo o terraço, e uma mesa íntima para dois havia sido preparada com toalhas de linho mexicano bordadas à mão e taças de cristal que refletiam as chamas das velas como pequenos sóis capturados. Mas o que realmente capturou sua atenção foi Santander, vestido com uma guaiabera de linho branco que realçava sua pele bronzeada por meses de supervisionar a construção sob o sol de Quintana Roo. Ele estava de pé junto à balaustrada do terraço, mas não contemplando a vista como costumava fazer quando precisava pensar. Desta vez, toda sua atenção estava voltada para ela, com um sorriso que continha segredos felizes e a antecipação de alguém que está prestes a compartilhar algo extraordinário. "Bem-vinda à nossa segunda lua de mel", disse ele, aproximando-se para beijá-la suavemente nos lábios, embora tecnicamente nunca tenhamos terminado a primeira. Era verdade. Seu casamento havia sido seguido por 6 meses de viagens constantemente interrompidas pela supervisão da construção, reuniões com arquitetos e a coordenação logística de criar um complexo hoteleiro do zero. Eles haviam prometido uma verdadeira lua de mel assim que o Corazon de Tulum estivesse concluído. "O que você está tramando, Santander Mendoza?", perguntou Gabi, usando o tom ligeiramente ameaçador que havia aperfeiçoado durante meses de convivência matrimonial. "Múltiplas coisas", admitiu ele, guiando-a até a mesa onde uma garrafa de champanhe Dom Perignon descansava em um recipiente de prata ao lado de 2 taças. "Mas primeiro precisamos brindar." Ele serviu o champanhe com movimentos precisos que revelavam prática em cerimônias importantes. E quando lhe entregou a taça, Gabi notou que suas mãos tinham um tremor quase imperceptível que aparecia quando ele estava nervoso por algo significativo. "Pelo que brindamos?", ela perguntou, embora suspeitasse que a resposta seria mais complexa do que parecia inicialmente. "Por sobreviver a Eduardo Salinas", começou Santander, levantando sua taça. "Por transformar sua vingança na inspiração para nosso amor mais profundo. Por demonstrar que algumas coisas são mais fortes do que qualquer força que tente destruí-las. Por construir algo lindo juntos", continuou Gabi, tocando sua taça com a dele em um tilintar musical que se misturou com o som distante das ondas. Eles beberam o champanhe enquanto o sol descia lentamente em direção ao horizonte, pintando o céu em tons que pareciam ter sido projetados especificamente para emoldurar este momento de celebração íntima. "Gabriela", disse Santander finalmente, deixando sua taça sobre a mesa e pegando suas mãos com uma seriedade que a fez sentir um arrepio de antecipação. "Há algo que preciso te dizer antes que a inauguração oficial comece." A seriedade em seu tom fez com que, por um momento, Gabi sentisse um lampejo de pânico, perguntando-se se havia algum problema que ele estivesse escondendo durante a preparação desta noite. "Há exatamente 1 ano, quando te entrevistei pela primeira vez em meu escritório, pensei que estava contratando uma consultora de marketing excepcionalmente talentosa para resolver problemas corporativos específicos." Ele começou, acariciando suavemente o dorso das mãos dela com os polegares. "Eu não tinha ideia de que estava conhecendo a mulher que transformaria não apenas minha empresa, mas minha alma de maneiras que eu não sabia que eram possíveis." Gabi sentiu sua respiração se tornar irregular enquanto ouvia palavras que ressoaram como música em seu coração. "Durante os últimos 6 meses como seu marido", continuou ele, "descobri aspectos de mim mesmo que estavam adormecidos por décadas,
Seu amor me ensinou que a vulnerabilidade pode ser uma força, que a confiança pode ser um superpoder e que compartilhar a vida com a pessoa certa multiplica a felicidade em vez de dividi-la. Ele se afastou dela e caminhou até a escrivaninha da suíte, de onde pegou um envelope de papel artesanal que claramente continha documentos importantes. Lembra da fundação de caridade que discutimos durante nossa lua de mel em Los Cabos? Ele perguntou, voltando para ela com o envelope nas mãos. Gabi assentiu, lembrando-se de conversas durante as quais haviam imaginado maneiras de usar seu sucesso empresarial para impacto social positivo, focando especificamente em educação e oportunidades empresariais para jovens de comunidades marginalizadas. Após meses de trabalho legal e logístico, tenho o prazer de informar oficialmente que a Fundação Corazón de México foi estabelecida com um capital inicial de $50 milhões e você foi nomeada diretora executiva. Gabi olhou para ele com uma mistura de choque e gratidão que a deixou temporariamente sem palavras. Durante meses, eles haviam discutido essa possibilidade como algo que implementariam eventualmente quando tivessem tempo e recursos adicionais. Descobrir que Santander vinha trabalhando secretamente para tornar essa visão realidade era típico de sua maneira de transformar sonhos compartilhados em realidades tangíveis. Mas isso não é tudo, acrescentou ele, claramente apreciando sua expressão de surpresa. O primeiro projeto da Fundação será a construção de um instituto tecnológico em Coyoacán, especificamente no bairro onde você cresceu. Bolsas de estudo completas para 500 estudantes de famílias de baixa renda, programas de mentoria com executivos voluntários e oportunidades de estágio profissional no Corporativo Mendoza. Era exatamente o tipo de projeto que Gabi sonhara desde a adolescência, criar oportunidades para jovens como ela, que tinham talento e determinação, mas careciam de recursos financeiros para desenvolver seu potencial completamente. Eu te amo, murmurou Gabi, abraçando-o com uma força que expressava gratidão, amor e admiração pelo homem que aprendera a ver além dos benefícios corporativos para o impacto humano genuíno. Isso é perfeito, respondeu ele, porque eu te amo de uma maneira que redefiniu completamente minha compreensão do que significa estar vivo. Eles se beijaram então, um beijo que continha tudo o que haviam construído juntos durante o ano mais transformador de suas vidas: paixão, companheirismo, respeito mútuo e a alegria profunda de duas pessoas que haviam encontrado no outro não apenas amor romântico, mas uma verdadeira parceria em todos os aspectos da vida. Quando se separaram, o sol havia se posto completamente e as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu caribenho, enquanto as luzes do complexo hoteleiro se acendiam automaticamente, criando um espetáculo luminoso que rivalizava com qualquer obra de arte. A cerimônia de inauguração foi exatamente o tipo de evento que estabeleceu novos padrões para a indústria hoteleira internacional. Ministros do governo elogiaram o modelo de turismo sustentável que o Corazón de Tulum representava. Executivos das cadeias mais prestigiosas do mundo expressaram interesse em colaborações futuras. Mas para Gabi e Santander, o momento mais significativo chegou quando se encontraram sozinhos na praia privada do hotel, depois que o último convidado se retirou. Eles caminhavam descalços pela areia branca, com as ondas do Caribe lambendo suavemente seus pés, enquanto a lua cheia criava um caminho prateado sobre as águas. "Em que você está pensando?" perguntou Santander, notando o silêncio contemplativo de Gabi. "Em transformações", respondeu ela, parando para olhá-lo sob a luz lunar. "Em como as pessoas podem mudar quando encontram o amor certo." "E agora?" continuou Santander, atraindo-a para seus braços. "Somos duas pessoas que descobriram que o amor não é uma vulnerabilidade que deve ser evitada,
mas uma força que multiplica tudo de bom na vida. Sabe o que é mais bonito em tudo isso? Perguntou ela, acariciando suavemente sua bochecha. O quê? Que isso é apenas o começo. Temos décadas pela frente para continuar construindo, criando, amando, crescendo juntos. Santander sorriu, um sorriso que continha toda a promessa do futuro que estavam criando juntos. Gabriela Mendoza, murmurou ele. Você estaria interessada em passar os próximos 50 anos descobrindo exatamente até onde esta aventura pode nos levar. Santander Mendoza, respondeu ela, ficando na ponta dos pés para beijá-lo sob as estrelas caribenhas. Não consigo imaginar nada que me faria mais feliz. Eles se beijaram então com a paixão de amantes recentes e a profundidade de parceiros de vida, enquanto as ondas eternas do Mar do Caribe sussurravam sua aprovação e as estrelas antigas brilhavam como testemunhas celestiais de dois corações que haviam encontrado seu lar perfeito um no outro. A história de amor havia começado com uma entrevista de emprego e uma atração que ambos tentaram resistir. Havia sobrevivido a crises corporativas, chantagem emocional e todas as complicações que surgem quando duas pessoas independentes aprendem a construir uma vida compartilhada. Eles haviam aprendido que o amor verdadeiro não é um destino, mas uma jornada contínua de descoberta mútua, crescimento compartilhado e a alegria constante de acordar a cada dia ao lado da pessoa que torna tudo de bom na vida possível. O renascimento estava completo, a transformação era total, e o futuro se estendia diante deles como um oceano infinito de possibilidades.